posse de bola, volume de jogo, passes trocados em números altos, pressão no adversário. Bem, nada disso vai adiantar se não for transformado em resultado. Então, eu digo para vocês que o jogo do Flamengo contra o Grêmio e do Palmeiras contra o Corinthians, para mim, deixa muito claro essa questão, esse ponto. Ah, mas porque Flamengo foi muito superior ao Grêmio? De fato, e foi. Ok? O Volpi, ele tá lá, por exemplo, para defender, para fazer valer a sua condição de goleiro, como qualquer outro goleiro de qualquer outro clube. O que eu estou querendo dizer é que o Volpi, ele defendeu duas bolas decisivas, tá, para definir o jogo. Uma no primeiro tempo, cruzada pelo Arrascaeta da direita para o meio, que o Pedro chega batendo e o Volpi defende, tá? Quase que a queima-roupa, ainda que a bola tenha sido fraca, mas exigiu muito do goleiro. E no segundo tempo, uma cabeçada do Léo Pereira, onde ele defendeu quase que do mesmo jeito novamente. E aí, todo mundo já sabe, ele foi lá, converte o pênalti, onde foi mão clara do Ayrton Lucas, com o braço aberto, ampliou ali o seu campo de ação e é pênalti, tá? Aí para você ver, esse lance do ataque, principalmente no segundo tempo, foi talvez a principal jogada do Flamengo, do Grêmio, onde foi marcado o pênalti acertadamente e eles foram lá empatar o jogo. Ou seja, não adiantou nada essa pressão, esse volume de jogo, essa trocação de passe. Aí abre-se um parêntese. Não adianta ficar trocando o passe de forma defensiva. Da esquerda passa pelo meio, que vai para a direita e vice-versa. Não adianta. Estou falando isso porque o Flamengo não mostrou ofensividade nesse jogo. Principalmente depois que marcou o primeiro gol. Sentou em cima do resultado e tentou garantir esse resultado. O que é muito perigoso, porque do outro lado não está qualquer clube. Está um clube de tradição, de camisa pesada, que é o Grêmio. Ah, mas o Grêmio não está passando por um bom momento, está se arrastando. Não interessa. Não interessa. Tem que respeitar quem está do outro lado, seja quem for. Seja quem for. Tá? Não que o Flamengo não tenha respeitado. Eu estou dizendo que faltou um pouco mais de ênfase. Era para ser mais incisivos. Não foram. Primeiro tempo moroso. Segundo tempo marcou, de fato, o gol, né? Numa jogada bem trabalhada, numa jogada bem elaborada. Porém, depois disso, não fez mais nada. As substituições não entraram bem. Luiz Araújo sem ânimo, talvez, sem muita, vamos dizer assim, produtividade. O Bruno Henrique da mesma forma. O Samuel Lino hoje também não rendeu o que deveria render. Tá? E é isso. Tá? O jogo acabou se resumindo em um time que estava lento na sua trocação de passe, na transição de bola, o que acabou facilitando e muito a marcação do Grêmio. No único momento que o Grêmio desencaixou, dormiu, cochilou, o Flamengo foi lá, porque é mortal mesmo nesse sentido, quando tem espaço, e marcou 1-0. Mas depois, como eu falei, sentou em cima do resultado e pronto, e acabou. Quero fazer apenas aqui uma ressalva no que se refere à arbitragem. Né? Picotou muito jogo, ou seja, faltinha atrás de faltinha sendo marcado, fazendo com que o jogo não andasse, fazendo com que o jogo não transcorresse, né? não evoluísse.
e aquela falta que ele marcou do Léo Ortiz, que além de ter marcado a falta que não foi falta, ele ainda deu amarelo para o Léo Ortiz, tirando o Léo Ortiz do próximo jogo. É impressionante. Aí fica uma sugestão, uma indicação. Não que o VAR entrasse também para saber se era falta ou não, mas quando fosse um caso de um cartão dado de forma indevida, o VAR poderia interferir para que fosse revisado o lance e aí esse cartão fosse retirado, que seria o caso ali do Léo Ortiz, tá bom? Porque às vezes não é revisado para saber se no lugar do amarelo não vale um vermelho e vice-versa. Numa situação como essa também, eu acredito que seria adequado, ok? É essa aí a observação sobre a arbitragem. Eu não quero ficar me prolongando sobre a arbitragem, porque falar disso virou senso comum. Virou senso comum. E falar ainda mais de arbitragem quando você tem um resultado que não é favorável, aí fica mais fácil ainda, né? Fica mais fácil ainda. Bem, o jogo do Palmeiras praticamente se resumiu na mesma tocada, né? Palmeiras muito mais incisivo, muito mais em cima, até parecia que quem estava jogando em casa era o Palmeiras. Pois é, aí tu vê o Palmeiras ali, o Vitor Roque jogando muito, muito no sentido de, vamos dizer assim, doação. O cara correndo pra caramba, marcando em cima, fazendo um trabalho tático muito interessante, um condicionamento físico muito, vamos dizer assim, admirável, não é? Muita força, ganhando praticamente todas as divididas, todas as corridas com o adversário contra os marcadores do Corinthians, não é? Então aí tu vai logo imaginar, o Palmeiras vai atropelar, o Palmeiras vai, se não tiver cuidado, da forma como começou o jogo, vai até golear o Corinthians jogando, mesmo fora de casa. Não, a coisa baixou, não é? Aqueles 15, 20 minutos, eu diria 30 minutos, vamos lá, até os 30 minutos do primeiro tempo ali, o Palmeiras exerceu uma pressão muito grande, atuando ali de forma muito perigosa na grande área, mas aí, de novo, futebol imprevisível, caixinha de surpresa, Corinthians foi lá, derby é derby, clássico é clássico, numa jogada aérea, o Gustavo Henrique nem cabeceou para o gol, cabeceou para o meio, né? Para ver se chegava algum jogador, nem foi preciso. A bola bateu ali no Piquerez e entrou, empatando o jogo, né? Ainda assim o Palmeiras continuou melhor, o Palmeiras continuou muito mais, vamos dizer assim, produtivo, muito mais em cima, mas é aquilo que eu falei, isso, se não se concretizar em resultado, não vai adiantar pressão, não vai adiantar posse de bola, passes certos, volume de jogo. Por quê? Porque a bola não entra, meu amigo. Se a bola não entra, não vai adiantar de nada, entendeu? Porque ainda mais aqui com a gente, o futebol brasileiro é resultado, assim como qualquer outro lugar do mundo, né? É resultado, meu amigo. Você tem que fazer o resultado. Você tem que fazer valer todo o favoritismo, toda a pressão, toda essa coisa de ser melhor ou de estar melhor no campo, se transformar em gol. Se isso não acontece, pouco adiantou ou não adianta nada, não é verdade? O certo é que quem se deu bem nessa história todinha foi o Cruzeiro, porque o Cruzeiro ganhou dos 3 que concorrem ao título, o Cruzeiro ganhou o seu jogo e viu os seus 2 principais adversários tropeçando. Então a coisa ficou mais embolada ainda, ok? É isso. Abraço.